Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, nós estamos falando sobre o ano litúrgico, e o parágrafo hoje é 1438, que é tempos de penitência. Vai nos dizer assim: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais e as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias com o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Então, queridos irmãos, para a gente compreender o significado de penitência, no parágrafo 1434 vai dizer assim: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em três formas: o jejum, a oração e a esmola. Então, para que você possa praticar a penitência, o que é penitência? É de você reparar, de você rever, de você se doar por amor a Deus. Eu falo sempre assim, quando eu vou fazer um jejum, primeira coisa que eu faço, eu tenho as minhas outras intenções, mas a primeira intenção, estou fazendo isso por amor a Ti, Senhor, porque eu Te amo. Eu não vou comer a carne toda sexta-feira, por amor a Ti, porque eu vou fazer isso para um controle do meu corpo, para que eu possa entender que aquilo que eu faço, que eu deixo de fazer, aquele desejo do meu corpo não comanda mais que o desejo de estar na Tua presença. Então aquela carne que eu ia comer na sexta-feira, eu vou doar para alguém, eu vou fazer isso em reparação a tantas situações de maldade, tantas situações vamos colocar aqui, de situações erradas, né, que o mundo propõe aos irmãos a mendigar, a passar a fome. Todos nós, né, todos aqueles que passam as dificuldades, que a gente possa estar sempre ajudando o irmão. É uma forma de a gente amar, é uma forma de a gente fazer este momento da caridade. Então, quem não faz isso, quem não vive a caridade, não tem... como diz, não é que não tem, a graça maior para que a gente possa herdar o reino de Deus é a caridade, é o amor. Se eu não fazer a caridade, nada adianta as outras coisas. Então a própria palavra diz, não adianta você rezar, se você não vive a caridade, se você não vive o amor. Não adianta você ir à Santa Missa por ir, se você não vive o amor. De que forma que eu vivo o amor? Eu vou à Santa Missa porque eu te amo, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero ir lá porque eu quero ficar contigo, em silêncio, na tua presença. Isso é amar, isso é viver o amor. Então vamos pegar nossa palavra lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8. Vai dizer assim: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre as multidões dos pecados. Então, que a gente, palavras do Senhor, graças a Deus. Que a gente possa compreender que a caridade cobre milhões de pecados. Por quê? Porque quem convive com a caridade, com certeza, meu irmão, a pessoa não vai estar cometendo pecado. Porque eu não vou estar amando o meu próximo e fazendo mal para ele. Então o primeiro passo para que eu possa viver a caridade é não fazer o mal. Então se eu não faço mal, já é um grande passo. Eu trato bem aquelas pessoas que estão com a sua situação difícil, por exemplo, com mau cheiro, com odor. Eu pelo menos trato bem, não desfaço, não humilho a pessoa, não trato mal. Já é uma caridade, já é uma forma de você amar.
Uma vez eu conversando com um rapaz que estava na rua, né? E ele falou que uma das coisas que ele mais sentia é isso. Ele falou que ele sabia aquela situação dele ali, mas quando ele chegava perto tinha pessoa que tratava ele mal por causa disso, por causa do seu odor, né? Mas a gente pode compreender também que a situação deles, às vezes, é o desprezo dele mesmo, de si mesmo, de si próprio. É uma das situações mais difíceis deles, porque eles se desprezam a si mesmo. Não tem essa vontade mais de continuar vivendo, mas ele prefere deixar ali a sua dor, se colocando nessa mendigação, se colocando nesse estado de mortidão, se isolando da própria família, indo para as ruas, ficando lá exposto, mas é uma situação que nós temos que rezar por esses irmãos, acolher e tratar bem essas pessoas com todo o nosso coração. Que a gente possa rever sempre essas situações na nossa vida. Vamos rezar então o Pai Nosso, agradecimento a Deus, e pedir que essa graça, Senhor, que o Senhor nos dá sempre, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, que é de amar ao extremo, que é viver o amor, viver a caridade, como diz a Tua Palavra, para que a gente possa herdar o reino de Deus. Que cada coração que esteja ouvindo agora, que consiga viver o amor, que consiga viver essa graça no seu dia a dia, diante dos seus familiares, diante dos irmãos e daqueles irmãos que se aproximam de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.